Olá, bonitos e bonitas! Revisando aqui algumas dessas características e dessas principais questões do Enem, tu vai perceber que a habilidade H26 ela vai trazer aqui relações vinculadas às transformações químicas envolvendo energia, envolvendo essas, né, características dos processos para gerar aí, relações, né, de impacto ambiental, econômico, enfim, né, e social. E aí, bonitos, a gente tem que dar destaque para essas relações que envolvem o equilíbrio químico, a própria relação de cinética química, que são processos associados a essa habilidade H26 aqui. Então, bonitos e bonitas, eu gostaria de revisar contigo a ideia, né, de fatores que alteram a velocidade das reações químicas que estão associados aos conceitos de cinética. Lembra que sempre que a gente fala da velocidade das reações químicas, elas vão depender ou, né, do número de colisões entre as partículas de reagente ou então da própria energia de ativação. Lembra que a energia de ativação funciona como uma espécie de barreira que a reação química precisa vencer para acontecer. Então, quanto menor essa energia de ativação, mais rápido a reação química vai acontecer. Agora, fatores como temperatura, pressão, superfície de contato, sempre vão ser fatores aqui bonitos diretamente proporcionais à velocidade, porque envolvem o número de colisões. Lembra? Aumentar a temperatura, aumenta o movimento das partículas, aumenta a velocidade da reação. Se eu aumento a pressão dos gases, se eu tenho mais pressão entre esses gases, eu tenho mais colisões entre essas moléculas, isso aumenta a velocidade da reação. Se eu tenho aqui, bonitos, sólidos com maior superfície de contato, com maior divisibilidade da sua estrutura, eu tenho maior frequência de colisões entre esses reagentes e aumenta a velocidade da reação. Lembra, o Enem já falou aqui do uso desses processos simples do cotidiano de cortar as batatas para cozinhá-las mais rapidamente. Isso aumenta a superfície de contato. Lembra, o Enem já falou também das microvilosidades ao do aparelho digestório. Isso também vai aumentar a superfície de contato, aumenta a velocidade de absorção. E ainda, bonitos, quando eu falo da quantidade de reagentes associados à sua concentração. Maior concentração desses reagentes, maior frequência de colisões, aumenta a velocidade da reação. Agora, o Enem adora falar aqui, bonitos, do uso dos catalisadores. Lembra que os catalisadores vão ser sempre aqui espécies químicas usadas para aumentar a velocidade das reações químicas. Na biologia, as enzimas são exemplos bastante específicos desses catalisadores. Lembra, né, bonitos? A amilase e tantas outras enzimas que vocês estudam na biologia são catalisadores biológicos. Eles aumentam a velocidade da reação. Como é que os catalisadores aumentam a velocidade da reação? Eles sempre vão diminuir a energia de ativação, criando um novo mecanismo para esse processo. Agora, tem que ficar claro para vocês que esses catalisadores não são consumidos durante o processo. Todo catalisador que tu colocou no início da reação, ele vai ser recuperado no final. Então, essa ideia de cinética é sempre importante aqui. Agora, quando a gente fala de cinética, essas reações químicas também podem ser associadas à relação do equilíbrio, porque tu lembra que quando as velocidades de uma reação química se igualam, essas reações químicas que são reversíveis aqui, que podem acontecer tanto no sentido direto quanto no sentido indireto, ou seja, tanto os reagentes se transformando em produtos, quanto os produtos se transformando em reagente, essas reações, quando realizadas nesses sistemas fechados, enfim, elas podem ser reversíveis. E quando essas reações reversíveis têm as velocidades da reação direta e das reações inversas iguais, a gente atinge o estado de equilíbrio. Lembra que no equilíbrio, tanto a quantidade de reagentes quanto de produtos, a temperatura, a pressão não se alteram mais, embora as reações químicas continuem acontecendo ao mesmo ritmo. Lembra, bonitos, esse equilíbrio químico vai definir as relações aqui da própria ideia do rendimento dessas reações. E esse rendimento pode ser identificado a partir da própria constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio vai nos mostrar a relação entre a quantidade de produto e a quantidade de reagentes nesse sistema. Por isso, lembra, quanto maior a constante de equilíbrio, maior é o rendimento dessa reação. E lembra, essa constante de equilíbrio vai ter sempre o mesmo valor. Ela só muda aqui, bonitos, com a própria temperatura. Só a temperatura pode mudar o valor da constante de equilíbrio. Agora, a partir do momento que o sistema atinge o estado de equilíbrio, ele tende a manter as mesmas quantidades de reagentes e produtos. E se a gente precisa aumentar aqui, né, bonitos, esse rendimento, interferir nesse processo, a gente vai ter que fazer o deslocamento desse equilíbrio químico.
que a gente trabalha com base no conceito do princípio de Le Chatelier. Lembra, ele diz que sempre que eu faço uma mudança, uma perturbação externa nesse equilíbrio, que pode ser mudança de temperatura, pode ser mudança da pressão ou ainda mudança da concentração, o próprio equilíbrio vai tentar se reorganizar para criar um novo equilíbrio químico aqui. Então, bonitos, lembra, sempre que eu alterar a concentração, eu vou deslocar o equilíbrio, levando em consideração, segundo o princípio de Le Chatelier, essa lógica. Se eu aumento a concentração de um lado da reação, lembra, um lado vai ser ou o lado dos reagentes ou dos produtos. Então, se eu aumento a concentração do lado dos reagentes, eu desloco o equilíbrio para o lado dos produtos. Se eu aumento a concentração dos produtos, eu desloco o equilíbrio para o lado dos reagentes. Agora, sempre que eu diminuir a concentração, se eu diminuir a concentração do lado dos reagentes, eu desloco o equilíbrio para o lado dos próprios reagentes. Se eu diminuir a concentração dos produtos, eu desloco o equilíbrio para o lado dos próprios produtos. Então, sempre que eu diminuir a concentração, eu desloco o equilíbrio para o mesmo lado. Só não esquece, esses reagentes e produtos, eles precisam ter concentração variável. Eles não podem ser sólidos ou líquidos puros. Sólidos e líquidos puros têm concentração constante, então eles não interferem no equilíbrio. Eu tenho que ter reagentes ou produtos aqui, gasosos ou em solução. Agora, outra forma de modificar aqui, bonitos, o equilíbrio químico é alterando a pressão. Lembra, sempre que eu altero a pressão, pelo menos um reagente ou produto tem que ser gasoso nesse sistema, para a pressão influenciar. Então, aumentando a pressão, a gente sempre desloca esse equilíbrio no sentido de menor número de moléculas gasosas, certo? Agora, sempre que eu diminuir a pressão desse sistema em equilíbrio, eu desloco esse equilíbrio para o lado de maior número de mols gasosos. Pensa, bonitos, sempre que eu aumentar a pressão, eu diminuo o volume. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Essa é a lógica aqui. E por fim, eu posso alterar essa constante de equilíbrio e, consequentemente, esse equilíbrio químico a partir aqui, bonitos, da modificação de temperatura. Lembra, se eu aumentar a temperatura, eu sempre aumento a velocidade das reações químicas, tanto a reação direta quanto a reação inversa, mas eu vou aumentar mais a velocidade do processo endotérmico. Por isso, quando eu aumento a temperatura, a gente sempre desloca o equilíbrio no sentido endotérmico, e quando tu diminui a temperatura, tu sempre desloca o equilíbrio no sentido exotérmico, certo? Agora, a aplicação desses equilíbrios no nosso cotidiano sempre está associada a esses sistemas iônicos. Por isso que é importante lembrar aqui, bonitos, da relação do equilíbrio iônico, ou seja, da associação desses íons na água, gerando as ideias de comportamento ácido e de comportamento básico. Lembra, o Ka, a constante de ionização dos ácidos, vai me mostrar o quanto esse ácido é forte, o quanto ele gera cátions de hidrogênio no sistema. A mesma coisa com Kb. Então percebam, quando eu pego ácido cianídrico, como essa constante de equilíbrio é muito pequenininha, isso mostra que esse equilíbrio químico está muito mais localizado, muito mais associado à quantidade de reagente do que produto. Então esse ácido é fraco, ele ioniza pouco. Quanto maior essa constante de equilíbrio, mais forte esse ácido. E não esquece, a própria água estabelece um equilíbrio químico aqui específico. O seu equilíbrio químico vai estar associado a uma constante de equilíbrio específica, que é o produto iônico da água, Kw. Esse produto iônico da água mostra a quantidade de cátions de hidrogênio e de ânions de hidroxila nesse sistema. E essa quantidade de cátion de hidrogênio e ânions de hidroxila é que vai regular o comportamento de acidez e basicidade das próprias soluções aquosas. Lembra, bonitos, quando eu tenho uma solução aquosa de caráter neutro, a concentração de cátion de hidrogênio e de ânion de hidroxila são iguais. Agora, se o meio é ácido, eu vou ter mais cátion de hidrogênio, e se o meio é básico, eu vou ter mais ânions de hidroxila. Agora, no nosso cotidiano, a gente não caracteriza essa relação de acidez e basicidade levando em consideração essa concentração de íons aqui. A gente usa como ferramenta para isso, bonitos, o pH, tá lembrado? O pH, o que ele é? O pH é justo o produto hidrogênio iônico da água. Esse produto hidrogênio iônico é um número que indica a concentração de cátions de hidrogênio na solução aquosa e nos mostra a sua relação de acidez e basicidade. Então percebam, o pH vai ser determinado a partir de uma função logarítmica. O pH é menos o logaritmo da concentração de cátion de hidrogênio. Lembra que essa concentração de cátion de hidrogênio tem que estar em mol por litro para a gente estabelecer essa relação de pH. Então se eles pedirem para tu calcular o pH, tu precisa da concentração de cátion de hidrogênio em mol por litro nessa solução. Agora, o mais importante aqui é vocês interpretarem essa relação. E lembra, como isso é uma função cologarítmica, bom, o pH é inversamente proporcional à concentração de cátion de hidrogênio.
Quanto mais cátion e hidrogênio no sistema, menor vai ser o valor de pH. E a gente acaba usando sempre essa escala de referência aqui para identificar a intensidade de acidez e basicidade desses sistemas. Lembra, bonitos? A escala de pH, a temperatura de 25 graus Celsius, vai variar de 0 a 14. Sempre que o pH for 7, o meio é neutro. Agora, sempre que o pH for menor do que 7, esse meio é ácido. E sempre que o pH for maior do que 7, esse meio é básico. Quanto maior o valor de pH, maior aqui, bonitos e bonitas, o caráter alcalino, básico. Quanto menor o valor de pH, mais ácido vai ser essa espécie. Essa é uma relação importante de vocês lembrarem aqui. Valeu, bonitos. Bons estudos!